Eu tenho minhas discordâncias do Santo Sudário. Tem? Tem. Porque o Caramba. Santo Sudário, o Carbono 14 mostrou que ele é do século XII. Igual a Arca, quantos Santos Sudários você já viu por aí? Exatamente. Não, até que o oficial tá lá em Turim. Ah, tá. Mas tem outro, tem o pano de Verônica e tudo, e o problema é que o Vaticano... Já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro no YouTube? E o melhor, sem precisar aparecer? Colocando em prática o conhecimento passado por esses especialistas, isso é possível. Então, o que você está esperando? Não perca mais tempo e transforme sua vida agora mesmo. Clique em qualquer um dos links na descrição ou nos comentários fixados e venha fazer parte desse time. Eu falo nesse sentido psicológico, tá? Sim, sim. Porque senão eu falar, igual você falou, eu não creio, eu vejo o que tá ali. Sim, isso. Né? Mas e o Santo Sudário? Eu tenho minhas discordâncias do Santo Sudário. Tem? Tem. Porque o Santo Caramba. Sudário, o Carbono 14 mostrou que ele é do século XII. Igual a Arca, quantos Santos Sudários você já viu por aí? Exatamente. Não, até que o oficial tá lá em Turim. Ah, tá. Mas tem outro, tem o pano de Verônica e tudo, e o problema é que o Vaticano não liberou o Santo Sudário para todas as investigações que precisavam ser feitas. Você, como cientista, sabe que existem algumas investigações que não é da noite pro dia que você faz. Então, assim, não foi nem o Vaticano, desculpa, foram os que cuidam ali do Santo Sudário. Liberaram, mas teve que ter autorização do Vaticano. Um pedaço do pano para analisar, e na época o carbono 14 só tinha invasivo, porque hoje eu sei que existem técnicas de carbono 14 hoje não destrutivas. Sim. Mas no passado não. E continua caro. Mas não saiu uma questão recente sobre isso? Não, a única vez que ele foi liberado foi quando pegaram um pedaço do pano lá. Aí viram que estava no século XII e falaram, não, porque o pedaço do pano que as irmãs liberaram é um pedaço do pano que estava chamuscado, porque ele teve um incêndio no século XII. Aí ele pegou, Aí foi pegou o aquela... incêndio. Tá. Aí analisa, ou seja, não dá para falar sobre o Santo Sudário como sendo verdadeiro, sendo que não foi liberado para todas as análises que precisam ser feitas por todo mundo e pelo tempo necessário. Você tá entendendo? Porque ciência demora tempo. Eu falar, não, tá bom. Você vai poder provar se esse celular realmente pertence a mim ou não. Mas eu só vou te dar 5 minutos para você olhar pelo menos um pedacinho dele. Não dá para você tirar nada conclusivo dali. Você tá entendendo? Agora, olhando a imagem do Santo Sudário, o meu grande problema reside nos seguintes itens. Letra A. Se ele for verdadeiro, é uma relíquia muito forte para o Novo Testamento silenciar absolutamente a respeito disso. Não há nada de Mateus a Apocalipse falando do Santo Sudário. Convence, se você fosse um dos 12 apóstolos e você tem um pano que ficou marcado com a imagem de Jesus, você falaria. Você falaria, né? Você guardaria aquilo a 7 chaves. Ou então contaria para todo mundo. É uma prova irrefutável. Você não tem nos primórdios da igreja ninguém falando daquilo. O silêncio de Paulo, de João. Segundo... Mas aí será que não tem aquele lance de querer esconder? Igual a história da Maria Madalena, mas aí entra muito na teoria da conspiração, né? É igual falar assim, será que realmente o homem foi à Lua? Mas será que não tem um lance da NASA tentando esconder as evidências? Tem a conspiração até nisso, né? Tem a conspiração até nisso. Quando você olha o homem que está no pano, o sangue dele está escorrendo. Ou seja, se ele é Jesus, Jesus não morreu. Porque o sujeito do pano estava vivo. Porque quando você morre, o sangue para de escorrer. Então ali você tem médicos legistas, não é que não o Rodrigo falando, é igual o caso da geologia. Eu estou reproduzindo o que o especialista falou. Porque tem coisas que você fala da sua própria pesquisa, você fala com uma autoridade maior, e tem coisas que você reproduz assim, olha, o especialista falou que tem vulcão na Lua. Não é. Agora você está duvidando, vai lá e discute com ele. E o Rodrigo tem um negócio muito legal que ele explica, cara, como Cristo foi crucificado. Que a gente tem uma visão muito errada, né? Exatamente. Pelo menos eu tinha, né? Lá no museu a gente tem inclusive uma réplica. Eu trouxe de Israel uma réplica do prego. É porque eles encontraram em 1967, depois da Guerra de 6 Dias, encontraram em Givat Hamivtar um ossário e o único exemplar de um crucificado até então descoberto. Hoje nós temos mais 2. E o interessante é que o prego estava colocado não na planta do pé, mas do lado. Então a pessoa era colocada do lado e tinha um banco chamado sedículo, onde ele apoiava as nádegas e ele ficava numa posição horrível. Aliás, galera, se quiser ver mais detalhes disso, assista também quando eu e o Sérgio fizemos lá no museu. Vamos fazer lá. E o Júnior está convidado a conhecer o museu também, viu, Júnior? Perder? Porque o lance era ele ficar ali
Sofrendo. né? Dias. Não era matar ele Não. com o prego, A né? crucifixão não matava. Esse que é o negócio. Eu pelo menos, A minha crucifixão era pra humilhar e prolongar o sofrimento. Mas foi na hora nona que... Hora nona, mas foi uma surpresa. O Jesus sim. morreu com um dia. Um crucificado ficava 2, 3 dias agonizando. Uhum. O surpreendente foi que ele morreu com um dia e poucas horas. Tem alguma explicação pra isso? Olha, a única que eu vou te dar, mas é um achismo. O peso da angústia que ele estava sofrendo foi tão grande que ele colapsou. Mas era comum aquela ordem. Primeiro o açoite, Não. a crucificação... Não? O Depois... açoite... O primeiro é a coroa de espinhos? Não, você fala no caso de Jesus? É. No caso de Jesus, sim, perdão. Pensei que você tinha perguntado assim, se todo crucificado passava por esses processos. Não, a coroa de espinhos foi só ele, né? Foi só ele. Tá. Ele e os açoites também foi ele. O açoite normalmente era dado sobre cidadãos romanos. Pilatos mandou açoitar Jesus por uma manobra jurídica para tentar livrar Jesus da multidão. Você entendeu? Inclusive, tem livros de juristas mostrando todo o procedimento a partir de Roma, como é que Jesus morreu. Foi uma coisa... A cruz era uma coisa tão dantesca que os romanos tinham 5 formas de matar uma pessoa. Damnatio ad bestias, que é quando você joga para as feras comerem você lá no Coliseu. Você tinha o cremácio, quando a pessoa era queimada viva, embora isso era mais a partir do final do 1º século em diante. Você tinha o lapidácio, que era quando a pessoa era apedrejada, mas isso também era muito raro, quem praticava isso mais eram os judeus. E você tinha a crucifixão, que era a pior das formas. Ser morto numa cruz era algo tão terrível que crux era um xingamento, que não era de bom tom você falar isso em público. Sabe? Então, essa que é a dinâmica do Novo Testamento. Quando Paulo fala, eu me glorio na cruz de Cristo, não tem sentido. Ele tem que ter passado por uma experiência muito forte para falar um negócio desse. Tem que colocar muito a cara a tapa, sabe? É um negócio muito forte. E não foi só Paulo, todo aquele e-mail. O ponto é o seguinte, do ponto de vista histórico, a cruz de Cristo e o ministério dele é um escândalo muito grande do ponto de vista racional, do ponto de vista científico, para que você forme o cristianismo. O cristianismo não tem razão de ser, a menos que os iniciais tivessem uma experiência muito grave. Entendi. Você tá entendendo? Tem sido algo traumático para... Muito traumático, e quando eu falo traumático, tanto no bom como no mau sentido. O traumático pode ser uma coisa que me deixa mal, ou também agora se de repente, sei lá, vamos voltar ao tempo de ufologia, como se realmente agora um ET aparecesse, não tem como ignorar, me pegasse, me levasse para uma nave espacial, e eu tivesse aquela experiência assim, toda que eu ia chegar aqui, Sérgio, eu te respeito, mas cara, eu acredito em ET. Entendeu? Então eles viram realmente o Cristo ressuscitado. Entendi. E quando você analisa com psicólogos, historiadores e tudo mais, o relato dos evangelhos é relato de pessoas que estavam dando depoimento do que viram. Até as pequenas contradições do evangelho reforçam isso, porque o depoimento é autêntico, é espontâneo. E é mito falar que a Igreja Católica mexeu como ela quis, que o Constantino que criou 4 evangelhos. Não. Se a Igreja tivesse mudado os evangelhos, eles não teriam as pequenas contradições. Teria sido corrigido. E as pequenas contradições são próprias de quem está dando um depoimento autêntico. Você está entendendo? Eu vou com o Sérgio ver a mesma coisa, eu vou falar, nossa, o carro passou voando a 1000 por hora. Você vai falar, não, pois é, o carro passou uns 80 quilômetros. Não é que está mentindo eu. É uma prova que o relato é lúcido e todo mundo viu o carro e que vocês estavam lá. E que vimos realmente que estavam lá, que não foi uma coisa forjada, comprada. Uhum. E fora a transformação que causam nas pessoas, sabe? Isso aqui é uma coisa interessante. Você joga Ariano Suassuna, Roberto de Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, qualquer dos grandes autores que você pode... Até Shakespeare. Joga numa penitenciária de segurança máxima... Quantas pessoas vão ter a vida transformada porque leram isso? E olha que a educação enobrece, hein? Agora joga uma Bíblia, com todos os senões que ela tem, daqui a pouquinho tem uma capela funcionando lá dentro. Então, esse livro E se a Bíblia tem uma história tão ridícula, por que tentaram destruí-la tanto tempo? Ninguém quis destruir o tio Patinhas. Ninguém quis destruir a mitologia grega. Mas a Bíblia quiseram destruir. Então, essa história não é tão ridícula assim, senão não queriam destruir.
E ao mesmo tempo, quantas pessoas deram sua vida por causa desse livro? Ah, não, com certeza. Então tem alguma coisa nesse livro que é demais. E é isso que eu agradeço muito a pessoas como o Sérgio, que mesmo sem crer, abrem diálogo com a gente, porque você tá me abrindo espaço para mostrar que eu também não sou um pateta. E eu tô esperando abrir espaço para mostrar também que ateu não é devorador de criancinha. Você tá entendendo? Uhum. É essa que é a questão. E a única coisa que eu falei isso pro Sérgio quando a gente esteve junto e falo de novo aqui. O único argumento que eu gostaria de deixar claro aqui é que o Rodrigo não seja mais um elemento para reforçar a descrença do Sérgio. Esse que é o ponto, porque tem muita gente que se torna ateu pela imagem de Deus que apresentaram para eles. Então, não tô falando que é o caso do Sérgio, mas tô falando que muitos casos são. Sim, sim, tem. Entendeu?